Olha, se eu fosse vocês, eu ia lá nas redes sociais da senhorita Bira, YouTube, Instagram, e fazia uma campanhazinha aí de vamos chamar o Daniel Cidade do Iluminismo Pós-Moderno para fazer uma participação, porque, nossa, a gente tá falando de uma pessoa que tá falando de pós-modernidade, sem tá xingando necessariamente, sem tá demonizando, até tá trazendo coisas pós-modernas, assim, bem interessantes, mas que, ao meu ver, precisam ser debatidas, tá? Que, ao meu ver, precisam ser debatidas, especialmente se for comigo. E que é anticapitalista, então, né, os pós-modernos são vistos como capitalistas e blá blá blá, defensores do capitalismo. Eu juro pra vocês que eu tava indo gravar um vídeo sobre isso, que vai sair, inclusive, eu vou gravar assim que eu gravar esse vídeo, editar, postar, porque domingo, enfim, chuva, muita chuva e frio em Floripa, então eu tô com esse tempo. Eu tava indo gravar um vídeo sobre duas concepções de pós-modernidade, que vai sair, então, amanhã, já fica ligado. E daí eu pensei, não, eu vou assistir o vídeo, vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu sei que vai gerar engajamento, eu sei que vai gerar discussão, mas eu não tava esperando que fosse ter tanta coisa sobre pós-modernidade assim, e eu tô bastante empolgado pra fazer esse vídeo. Começamos com uma das coisas mais importantes do vídeo, que é o momento que a senhorita Bira fala que não existe o bem comum. Isso faz parte, mais uma vez, desse desabafo, isso faz parte, inclusive, da percepção muito acertada, né, de que as pessoas sabem que estão sendo exploradas, ou a questão não é que o direitista não entendeu, é que ele não concorda. Então, isso está muito certo, tá? Isso está muito certo, essa ideia de que não existe o bem comum enquanto um ideal universal. E vocês sabem que o pós-modernismo é contra os universais, é contra essas universalidades. Eu diria assim, essas universalidades conceituais, tá? Essa ideia de um bem comum. Então, a gente precisa saber qual é o bem comum, e daí o justo será que a gente busque esse bem comum, etc. O próprio Foucault, então, para falar de pós-moderno, o próprio Foucault, no debate com Chomsky, ele vai encurralando Chomsky, porque o Chomsky tem uma concepção de sociedade bastante interessante, inclusive, que, se eu não me engano, ele chama de anarco-sindicalismo, etc. E o Foucault vai pressionando, mas é uma luta por justiça? Você acredita que você tem a justiça nas suas mãos? Né? A justiça enquanto ideal platônico, então? E Foucault não acredita nisso, e Foucault tá certo, né? Porque a gente precisa tirar esse platonismo do nosso discurso político, do nosso discurso ético. Isso é uma pauta pós-moderna, uma das mais importantes, inclusive. O que eu queria trazer para vocês é que, embora, né, eu seja pós-moderno, eu sou materialista, eu acho que o materialismo resolve essa ausência de bem comum na própria materialidade. Porque não existe o bem comum, e o pós-moderno realmente não acredita em bem comum. O pós-moderno sabe muito que o direitista sabe do que a gente está falando, ele só não concorda, ele realmente quer esse mundo que está sendo construído, esse mundo com fome, com sofrimento, e é aí que reside a questão. Não existe o bem comum, mas existe a fome, existe o sofrimento, isso é material, e é isso que não deveria entrar em pauta. E é isso que toda democracia que se propor a discutir se vai matar as pessoas de fome ou não, se vai aumentar o sofrimento das pessoas, então, e tem várias maneiras pelas quais a gente aumenta o sofrimento das pessoas, toda democracia que se propõe a debater isso não é democrática. É só quando os cidadãos não estão passando fome, é só quando eles têm educação, é só quando eles têm saúde, é só quando eles têm o que a gente pode chamar, e daí fica uma questão que parece universal, mas não é dignidade. Dignidade. É só quando a gente tem dignidade. Não existe democracia sem dignidade, e não existe dignidade no capitalismo. Quer dizer, não existe dignidade para as camadas mais baixas. As camadas mais altas têm muita dignidade, né? A senhorita fala, assim, algo que me ganhou, né? Que é a ideia que os influencers marxistas precisam estudar pós-modernidade, e precisam mesmo, né? Você pega o Jones Manuel, ele tá sempre falando besteira sobre pós-modernidade, embora eu goste muito do Jones Manuel, tá? E ela fala que eles são marxistas e a pós-modernidade ataca as metanarrativas. Antes de continuar, eu sou o professor Daniel Cidade, eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho, quem puder contribuir com o Apoia-se, e me seguir no Instagram, no TikTok. Até porque é no Instagram que eu vou anunciar lives e você vai ter um contato mais direto com as coisas que estão acontecendo no canal. Então, se eu fosse esmiuçar a coisa, daria um vídeo inteiro, né? Mas ela fala que eles são marxistas e a pós-modernidade ataca as metanarrativas, e isso é verdade. A grande questão, o meu grande ponto central é que o marxismo, ele pode ser lido, compreendido, interpretado e aplicado de uma maneira que ele não é uma metanarrativa. Se a gente entender as coisas em termos de bem comum, em termos dos interesses verdadeiros da humanidade, em termos de justiça, o marxismo é uma metanarrativa. Se a gente entender as coisas na materialidade, então eu diria que o próprio Marx, o próprio Engels já são
pré-pós-modernos, ou sei lá, qualquer nome que a gente possa dar, que eles entendem então na materialidade, o marxismo não precisa ser uma metanarrativa. Não é porque o interesse ou o justo, a justiça, o ideal conceitual de humanidade que a gente precisa ser marxista. A gente precisa ser marxista porque a gente é classe trabalhadora. A gente precisa ser marxista porque a gente quer derrubar o capitalismo, porque o capitalismo está destruindo o mundo e a gente quer ser feliz no mundo e a gente não vai ser feliz enquanto tiver capitalismo. Então não precisa trazer uma metanarrativa, né? Pensa o próprio termo meta, né? Muito semelhante à metafísica, e o pós-modernismo é pós-metafísica, é contra a metafísica, como o marxismo, inclusive. Então, assim, também somos contra metanarrativas, mas o marxismo não é uma metanarrativa. E é justamente na medida em que existe uma elite que possui os meios, não só os meios de produção, mas como consequência disso, inclusive os meios de comunicação, que a senhorita Bira pode falar. O trabalhador médio acredita no sonho americano, o trabalhador médio está na internet defendendo o Pablo Marçal, inclusive por fake news, né, que ele se diz bilionário e coisa e tal, e tem um monte de falcatrua por trás que a gente não vai se adentrar, assista o vídeo. Então tem uma série de contradições interessantes, né? A própria senhorita Bira falou de algum momento uma mulher negra rindo dela, né, porque em tese era um homem com batom, etc, né, uma pessoa que está ali trabalhando duro, está no metrô, uma mulher negra, gorda, sofrendo um monte de opressão e está rindo de uma outra pessoa sofrendo um monte de opressão. Isso são os dispositivos de poder, isso são os dispositivos que a gente pode chamar de ideológicos também. Ideologia é um termo marxista, dispositivo é um termo Foucaultiano, que faz com que as pessoas, né, tem... Isso, se você for pensar, é proveniente da ideia do cristianismo ou de outras religiões, mas especialmente do cristianismo, de um inimigo invisível, né? Então, você cria um diabo, você acostuma as pessoas a temerem e lutarem contra inimigos que não existem. Então, uma pessoa da classe trabalhadora que sofre uma série de opressões, em vez de se revoltar com seus opressores, vai se revoltar contra pessoas que estão sendo oprimidas e que deveriam estar juntos com ela. Então é o famoso dividir para conquistar, é o famoso usar pautas morais, usar pautas culturais para polarizar a classe trabalhadora e controlá-la. Isso tudo, se a gente for estudar Foucault ou outros autores pós-modernos, a gente começa a entender melhor essas relações de poder, como se dá esse tipo de dominação através da cooptação das mentes e consciências. Isso também é marxista, embora o conceito de ideologia ainda pressuponha certo tipo de ideal emancipatório que seria unívoco e que seria, então, né, a falsa consciência versus a consciência verdadeira, e não uma consciência baseada na exploração versus uma consciência baseada na emancipação. O marxismo fala bastante emancipação, mas existe ainda uma ideia, né, de que essa emancipação representa a justiça, representa o ideal meta, então, né, que levaria então a metanarrativas. A ideia é que a gente não precisa desse meta, a gente não precisa desse outro mundo, desse mundo que seja platônico, ou kantiano, ou cristão, enfim. A gente não precisa desse transcendente para seguir a luta. Inclusive, ele atrapalha a luta, porque quem manipula realmente esse transcendente são as instituições conservadoras, através de religiões, através de ideais, então, transcendentais, que são muito bons para ser manipulados, porque como está se falando de coisas que não existem, você coloca o discurso que você quiser. E a materialidade do marxismo impede que você coloque o discurso que você quiser, embora o fato do marxismo ser algo do século XIX, existe ainda uma série de vícios que permite todo esse tipo de manipulação discursiva. E daí eu discordo do momento que ela fala que não temos espaço para o marxismo na pós-modernidade. Eu diria que, pelo contrário, é justamente por achar que a gente não tem espaço para o marxismo na pós-modernidade que a gente está indo para esse caminho. Então a gente... E porque os marxistas também acham que não existe espaço para pós-modernos no marxismo, tá? Então essa, se você for ver, é um pouco a luta do meu canal, e que eu sofro com dificuldade de tempo, mas eu estou escrevendo sobre isso, eu estou escrevendo um livro sobre Michel Foucault, eu espero que saia desse ano, mas isso não é uma promessa, né? Inclusive, você participando do canal, engajando, se tornando membro, tudo isso ajuda para que o livro saia antes, tá? Se o canal der certo, a gente tem aí algo que vai me dar muito mais tempo, vai me dar muito mais segurança para seguir escrevendo, porque eu me vejo como um escritor, embora eu só tenha publicado uma dissertação, uma tese e uns 10 artigos, eu me vejo como um escritor e meu objetivo central é escrever sobre essas coisas. Outra coisa interessante pós-moderna é quando ela fala que nenhuma teoria é capaz de aprender a realidade completa. Isso é perfeitamente correto, tá? Isso é perfeitamente correto, mas a questão central aqui é que nenhuma teoria precisa
precisa aprender a realidade completa. A gente não precisa aprender todas as minúcias do que é o ser humano, do que é o cosmos, do que é a justiça, blá blá blá, para criar um mundo, para lutar por um mundo onde as pessoas não morram de fome, onde as pessoas tenham dignidade, saúde, educação, todas essas pautas básicas que eu acho que todo vídeo eu tenho que bater para mostrar como elas são concretas, mostrar como elas são materiais e mostrar que essa ideia, né, essa busca pelo universal, essa busca pela realidade completa, essa busca pelas verdades eternas, ela acaba gerando um certo tipo de conservadorismo, ela acaba gerando um certo tipo de coisa que vai contra os interesses concretos que a gente já aprendeu. A gente não precisa aprender a realidade concreta para saber que as pessoas morrem de fome quando não tem comida e que num mundo onde existe abundância de comida, a gente precisa arranjar maneiras de, nas relações de poder, fazer com que essa abundância de comida chegue a todo mundo para que ninguém morra de fome. E a gente pode isso e a gente não precisa nem deveria nem estar pensando em aprender a realidade concreta sem que isso esteja resolvido. A gente resolver esse tipo de coisa, a gente consegue inclusive criar muito mais ciência de muito mais qualidade, porque muito dos esforços da nossa ciência dos dias de hoje vai em coisas ideológicas ou são perdidos porque quantidade de pessoas geniais que estão nascendo nas periferias, que estão passando fome e que o próprio cérebro não consegue nem se desenvolver porque falta proteína, falta não sei o que, e essas pessoas podiam ser brilhantes. Existem milhares de Einsteins morrendo de fome nos dias de hoje. E sempre existiram, na verdade. E ela fala também que apoia todo produtor de conteúdo que é contra o sistema. Ela cita os maiores, né? Então eu acho que tá na hora de apoiar os menores, tá na hora de apoiar os menores também, porque os menores também precisam desse apoio. Inclusive, né, quando se tem algum tipo de apoio que se consegue algum tipo de crescimento qualitativo no canal, às vezes pode ser uma viralizada, por exemplo, eu acho que o Ian Neves viralizou no TikTok, ele comenta isso num vídeo dele, inclusive, sobre o TikTok. O Jones Manuel recebeu um elogio do Caetano Veloso. Então, assim, acho interessante, né, pensar que, por exemplo, canais como o meu, mas outros canais também interessantes, como o do Pedro, do Ateu Informa, do Glaucio Gonzalez, né, que a gente fez um sextou, inclusive. Então, fica aí a dica, né, somos colegas, nós temos canais pequenos, nós somos contra o sistema, somos radicais, somos todos radicais da sua forma. O Glaucio é anarquista, o Pedro se diz socialista, se eu não me engano, não sei porque que ele usa socialista ou não comunista, mas enfim, somos todos contra o sistema e precisamos de ajuda, né? Então, esse vídeo também é um desabafo aí sobre essa luta, né? Essa luta onde muitas pessoas não têm a visibilidade e seria legal se tivesse, não, né? Alguém me perguntou esses dias no comentário por que eu quero crescer o meu canal e eu achei curiosa a pergunta, né? Por que eu não deveria, sei lá, eu tô há 4 anos e pouco aqui produzindo vídeo, não ganhando dinheiro basicamente, tá? Não paga nem a minha câmera, né? Os 4 anos de dinheiro que eu ganhei aqui não paga a câmera usada que eu comprei para fazer o canal. Eu não sei o que responder, eu até fiz um vídeo sobre os objetivos que eu tenho a curto, médio e longo prazo, mas é isso, gente, a gente quer crescer o canal e eu acho que, né, se a gente tá numa luta e a gente quer mudar as coisas, a gente precisa se unir e potencializar isso, e eu acho muito legal isso, porque é o que eu sempre faço. Eu faço vídeo criticando Jones Manuel, sei lá, até Álvaro Borba, etc. Mas quem eu sei que tá do nosso lado, eu sempre faço com respeito. Eu xingo reaça mesmo e vou continuar xingando e me arrependo muito mais de ter xingado menos do que dos xingamentos que eu fiz, então eu xingo e vou continuar xingando reaça. Mas quem tá do nosso lado, gente, é isso. Não precisa concordar comigo, a gente tá junto e é isso aí, e deixa a história, deixa o mundo decidir quem tá certo, porque eu também não tenho pretensão nenhuma de estar certo o tempo todo. Também é muito interessante quando ela fala que nós da esquerda defendemos o Estado burguês, mas não necessariamente porque a gente quer, né? Ela fala, então, as feministas foram às ruas por uma lei que elas não concordam, né? Porque a gente é a favor da legalização do aborto e a gente só queria acabar com a PL do estupro. Então, realmente, eu já fiz até vídeo aqui falando sobre janela de Overton, né? Quanto mais o senso comum vai para um lado, então o senso comum vai indo para a direita, mais a coisa pesa para quem está do outro lado, a ponto de que as pessoas de esquerdas passem a defender o Estado burguês, o que é terrível para uma esquerda, mas diante das situações, às vezes, é quase impossível que a gente não faça isso. Então, o próprio Lula, né, ele é alguém que tá para governar dentro do Estado burguês, dentro da ordem burguesa, e não é nenhum dilema entre Lula e Bolsonaro, não foi nem um dilema para os esquerdistas radicais. Então, não é uma questão de opinião, não é uma questão de, você gosta do Estado burguês. Alguns esquerdistas gostam, mas daí é até difícil de chamar de esquerda, né? Mas, enfim, a grande questão é que são as forças históricas, são as forças das
essas relações de poder que nos empurram para isso. E a grande questão, para finalizar o vídeo, é qual é a solução? E será que essa solução vai funcionar? E a real é que a gente não tem solução. A solução é continuar na luta, a solução é tentar, então, empurrar cada vez mais essa janela para a esquerda. A solução é estar sempre de olho, sempre seguindo adiante, não se dar por vencido, não proclamar nenhuma morte de esquerda, não entender que a nossa dor, o nosso sentimento é extremamente legítimo, mas a gente precisa entender também que, apesar de legítimo, é uma arma deles contra nós. Então a gente tem que seguir lutando como a gente vem fazendo há séculos. A própria ideia de que existe uma solução já é problemática e já não é pós-moderna, né? A pós-modernidade se dá no conflito de forças, na percepção de que o mundo é conflito de forças e você tem que entender muito mais qual lado que você está, o que você defende, o que você acredita. Eu defendo um mundo onde as pessoas não morram de fome, bem clichê, bem bobo mesmo, onde as pessoas tenham a sua autodeterminação garantida, né? Então eu defendo que a senhorita Bira seja respeitada na sua autodeterminação. Não gosto de um mundo que ri da cara dela, que diz que ela não é legítima, que ela não vale nada por ser quem ela é. Então eu acredito nesse mundo bem clichê aí, não onde a gente está tudo harmonizado, né? Pelo contrário, onde a nossa desarmonia, não acredito que a humanidade vai estar sempre harmônica, onde a nossa desarmonia não decida quem morre de fome, não decida quem tem direito de ir no hospital, não decida quem vai ser respeitado, onde a nossa desarmonia se dê na esfera pública. Você vai lá, você torce para um time, o outro torce para o outro, vocês se xingam, se zoam, brincando ou meio revoltados, sei lá. Então tem um monte de tensão social que eu acho que não vai ser resolvida e nem precisa, mas as questões materiais, tá? Que não é um bem comum, são as questões, a materialidade mesmo da existência concreta e biológica do ser humano precisa estar garantida. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até mais.